Eu agradeço ao Senhor, porque as filhas são dele e para mim é um privilégio ser chamada por elas de mãe. Já passei por alguns estágios, o período da gravidez, o período da amamentação, o período de intenso cuidado nos primeiros anos como mãe, o período em que ambas foram para a escola, e eu dou um salto no tempo, o dia em que eu decidi que elas iriam para o internato, ambas juntas, e foi realmente uma dor muito grande para mim e para elas. A Annelise, com 11 anos, foi para o IASP, e a Ivelise ia iniciar o primeiro ano do 2º grau, mas eu só louvo ao Senhor pelo modo como o Senhor vem dirigindo a minha vida como mãe. E eu sempre digo, as filhas são dele. É uma honra muito grande eu ter duas pessoas neste mundo que me chamam de mãe. Elas me amam, filhos amam as mães. Há um certo antagonismo em relação a filhos amam as mães, porque por vezes, na mesma proporção que um filho ou uma filha ama, também odeia. E esse é um paradoxo difícil de coexistir. Uma boa parte das vezes, filhos adultos se dão melhor com os pais se os filhos e os pais estiverem distantes uns dos outros. E essa é uma realidade. Na minha área profissional, eu atendo adultos. E eu tenho um papel que eu considero importante. Eu tenho o papel de fazer a pacificação entre filhos e pais. Não muito bem entre pais e filhos, mas em geral entre filhos e pais. É um desafio enorme. Acontece que por parte do pai e da mãe, o amor deveria ser natural. Será que é? Será que amar é algo intrínseco ao ser humano? O que você me diz? É? Vem no DNA o amor? Onde está escrito isso? Me digam, respondam. Podem conversar. O amor é algo natural para o ser humano? A palavra diz que somos pecadores. A natureza do ser humano é uma natureza contrária ao amor e totalmente a favor do egoísmo e do egocentrismo também. O egoísmo, por vezes, se revela através de um pretenso amor, quando as pessoas dizem que aquela família, a família daquela pessoa é a melhor, não tem igual. Vai toda semana ao sábado, são sabatistas, usam saias abaixo dos joelhos e nem usam esmaltes nas unhas e vai por aí afora. E aí vem a ideia de que esta família é melhor que aquela e vem as comparações. Amar é uma dádiva que o Senhor nos concede, se decidirmos obedecê-lo. Amor não é sentimento. Amor é mandamento. E mesmo uma mãe, tendo levado no próprio ventre o filho ou a filha, pode não amar. Tanto é que o Eterno diz assim: se acaso uma mãe se esquecer do próprio filho que veio do ventre, eu jamais me esquecerei de ti. Se o Senhor disse isso, é porque há uma possibilidade de mesmo a mãe não amar aquele filho ou aquela filha. E eu venho encontrando pessoas que infelizmente se encontram cada vez mais nessa condição, a condição do desamor. E as pessoas acham que porque é mãe, naturalmente vai amar. Amor é decisão. E o amor, ele só se manifesta se você descobrir algo diferente do que eu estou falando. Eu agradeço muito que você me ensine, compartilhe comigo. Eu posso estar enganada, mas daquilo que eu já estudei, li, vivenciei, o amor só se expressa de duas maneiras: em atitudes e em palavras. Quem ama, cuida. Há os que dizem que amam e só falam que amam, sem efetivamente demonstrar amor. O que é amor? Bom, amar é obedecer. É primeiro decisão.
é escolha saudável. O amor é sim a maior força do universo. Mas existem pessoas que não sabem e não querem lidar com a força, com o poder e com a luz. Há pessoas que preferem a penumbra e há pessoas que preferem as trevas. E ali elas se acomodam, se habituam e passam a viver a vida num lusco-fusco. Ora um pouquinho de luz, ora um pouquinho de trevas. Eu quero crer que hoje, aqui, se instaura para essa comunidade um novo tempo. Um tempo onde se inicia a chamada Escola de Paz. Eu me alegro em ver a quantidade de pessoas interessadas nesse assunto. Certamente você está interessado em ser um pai, uma mãe melhor. Será que é isso? Bom, quem sabe você diz que deseja ser um pai ou uma mãe excelente. Excelente é bom que melhor? É? O que é que vem depois do excelente? Há um texto na palavra de Deus, escrito pelo apóstolo Paulo, e eu encontrei sobreexcelente. Eu uso a King James, é uma Bíblia bastante clássica. Ela foi traduzida do inglês para o português. É a que eu tenho aqui hoje. E é um texto que ele fala do sobreexcelente. Então, se você está pensando que pode ser um pai bom, ou ótimo, ou excelente, ou sobreexcelente, está bem, estamos caminhando, nos desenvolvendo. Mas qual é o seu objetivo como pai, como mãe? Depois do sobreexcelente, o que é que vem mesmo? O que vem? Vamos, diga, sugira. Um extraordinário. Você pode ir em busca de ser um pai e uma mãe extraordinário. Você pode pôr esse objetivo na sua vida. Mas depois do extraordinário, o que é que eu encontro? E eu gosto da palavra. Eu tenho separado cada texto bíblico que fala a respeito de plenitude. E eu encontro a palavra pleno, plena, plenitude várias vezes na palavra de Deus. E eu quero fazer uma proposta para você que está aqui nesse momento, que você experimente colocar como objetivo, enquanto mãe e enquanto pai, da plenitude. Ser um pai e uma mãe plena, plenitude. Será que isso é possível? É possível? Digam para mim. Sim. Vocês estão com sono? Estão muito longe? Eu não posso me movimentar muito, porque estão filmando. Então eu fico um pouco presa aqui, minha vontade é de chegar mais perto. Mas pense, é desafiador pensar em plenitude? É desafiador? Sim. Então é desse desafio que hoje eu também preciso. Eu desejo a plenitude. Agora você acha que eu desejo a plenitude somente como mãe? Sim ou não? Talvez. Eu desejo a plenitude em todas as áreas da minha vida. Eu trabalho muito com admiração. As minhas filhas cresceram. Como lhes disse, a Annelise está lá em Santarém. Atravessou o Brasil. Aliás, viajou o Brasil uma parte, né? Porque chegou em Brasília, ela fez uma conexão. Depois parou em Manaus. E só de Manaus é que ela foi para Santarém. Deu a volta ao Brasil para chegar ao destino. Sabe, existem pessoas que dão uma volta enorme na vida para chegar no ponto que deveriam chegar. Ficam procrastinando, deixando para depois, achando que é muito desafiador. O Senhor nos chama hoje, mais uma vez, para colocar em prática o comissionamento que Ele estabeleceu quando Ele instaurou o reino da graça. E eu gosto demais quando eu vou acompanhar o mestre dos mestres no Sermão do Monte. E ele diz que você é luz. Você acredita nisso ou não? Ele diz que onde você está, há sabor. Porque você, com a sua palavra, com a sua presença, tempera o lugar. Então, quando eu digo que desejo ser, e proponho a você
Plenitude, desejo plenitude em todas as áreas da minha vida, é como mãe também. Porque é o seguinte, se eu focar somente no pilar mãe, ou no fundamento, ou na estaca mãe, e se eu colocar ali, nesse pilar, toda a minha energia como pessoa, colocar tudo que eu posso ser nesse pilar mãe, será que as minhas filhas suportarão? Será que elas aguentarão esse peso dessa mãe que existe só porque é mãe? Tem outras áreas que eu preciso dar atenção. E é sobre isso um pouquinho que quero falar com você nessa tarde. Aqui, hoje, estamos inaugurando, começando esse novo tempo da Escola de Paz do Tatuapé. Eu desejo que cada vez mais você convide mais alguém, você conquiste mais alguém para vir aqui, para ouvir, pensar, sentir e tomar decisões para ser uma pessoa plena. Pode ser extraordinária? Pode. Para alcançar a plenitude, você passa pelo bom, pelo ótimo, pelo excelente, pelo sobreexcelente, pelo extraordinário. E então é possível alcançar a plenitude em todas as áreas da vida. Voltando, eu disse que trabalho com admiração. Eu tenho atendido homens, mulheres, executivos, jovens, profissionais, donas de casa. E uma das propostas que eu faço para a pessoa, depois de fazer muitas perguntas, é: tá bom, você deseja o quê? Como seria se você fosse uma pessoa admirável? A pessoa sorri e diz que seria ótimo, mas que ela não sabe como fazer isto. Não sabe como se tornar numa pessoa admirável. Minhas filhas cresceram. Elas podem fazer as escolhas que elas quiserem. E elas escolheram continuar a me chamar de mãe. Elas escolheram continuar me respeitando. Elas acreditam naquilo que a palavra do Senhor estabeleceu como mandamento: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem na terra os seus dias que o Senhor teu Deus te dá. Elas escolheram. Ou você acha que eu chego com a vara e as obrigo? Ou será que você acha que hoje, quando ambas mulheres, eu olho para uma e para outra: olha, lembre-se que eu sou sua mãe. Acha? Esse tempo já passou. O tempo de fazê-las lembrar que eu sou a mãe desde o ventre. E nos primeiros anos de vida. O tempo passou e, se por acaso você deixou de fazer isso, ainda dá tempo de você se tornar uma pessoa respeitável, admirável. E vou lhe dizer, se você realmente colocar como meta, como objetivo, ser uma pessoa plena, é muito provável que você consiga reverter situações, mesmo de filhos que sejam adultos. Há uma palavra que eu aprecio e eu volto nela mais uma vez. É a palavra admiração. O que é que você está fazendo para se tornar uma pessoa admirável? As minhas filhas têm dito que eu sou admirável. Eu agradeço ao Senhor por isso. Eu sou fruto das orações da minha mãe. Eu sou a primeira filha. As minhas filhas, quando vieram à existência, se tornaram fruto das orações da minha mãe, das minhas irmãs. Quando eu voltei para casa, eu cheguei ontem do aeroporto, quando fui levar a Anne, eu encontrei em cima da mesa da sala esse envelope: para a melhor mãe do mundo. Bom, essa é a mãe dela. Você pode achar diferente, mas esse é o parecer dela. E antes que o sol nascesse, eu li. Eu não sei o que está escrito aí. De verdade. Tá bom. Daqui até lá já esqueci. E antes que o sol nascesse ontem, na sala da minha casa, eu peguei a palavra e fui primeiro ler um texto e orar, para depois abrir. E eu posso compartilhar?
Posso? Ela tem 35 anos. Mamãe, louvo a Deus pela sua vida e sua saúde, bem como por sua alegria, disposição, bom ânimo e fé. Admiro e amo você. Oro por você, pedindo a Deus que abençoe cada pilar de sua vida de maneira abundante. Sou grata por todo o seu apoio para que eu fosse viajar e servir ao Senhor. Agradeço também suas constantes orações por mim. Sigo em oração, pedindo a Deus que lhe proteja, cuide, use, unja e abençoe nesse sábado de forma especial. É novembro outra vez, celebraremos. Desenhou um coração e escreveu eu te amo. Como eu me sinto. Agradecida. Agradecida ao Senhor. A verdade é que nem tudo que você planta colhe. Eu estou colhendo muito além do que eu plantei. Eu sou grata ao Senhor. Mas eu posso estar falando nesse momento para uma mãe que nunca recebeu, depois que o filho cresceu, uma carta, um cartão ou uma palavra. Eu vou fazer uma pergunta. Quem aqui tem ainda a mãe viva? Levanta bem alto a mão. Ok. Quem aqui ainda tem o pai vivo? Levanta bem alto a mão. Ok. Quando foi a última vez que você escreveu uma cartinha para sua mãe ou para o seu pai? Quando foi? Quando foi a última vez? Ontem, quinta-feira, eu estava atendendo uma cliente. Eu saio de São Paulo e vou atendê-la numa cidade próxima. E logo no começo da sessão do atendimento, o assunto foi para a família. E eu perguntei para ela se ela diz, eu te amo, para a mãe dela. Ela nem conseguiu falar com a boca, ela só fez assim com a cabeça. Eu digo, é mesmo? Ela disse que não conseguia. Falei, tá bom. Onde está sua mãe agora? O dia está começando para ela, já acordou. A mãe mora mais ou menos uns 40 quilômetros dela, mora perto. Eu falei, cadê seu celular? Ela tem telefone em casa? Tem. Ela tem celular? Tem. Falei, cadê o seu? Ela tirou o celular da bolsa. Como será se você ligar para ela agora? O quê? Mas o que eu vou dizer para ela? Eu falei, você é a filha dela. Não, mas eu nunca liguei para minha mãe nesse horário. Eu digo, bom, que tal se você experimentar fazer isso pela primeira vez, como será? Não sei. Eu falei, para saber como você deve fazer. Bom, só ligando. Mas o que eu vou dizer para ela? Eu falei, o que você diz para uma pessoa quando você liga para a pessoa? Olá, bom dia, como vai? Como está você? É isso. Mas tem uma lição de casa para agora. Escreve. Ao finalizar a ligação, você dirá, mamãe, eu te amo. Ela ficou toda vermelha. Ela já tem seus filhos crescidos, ela é casada, ela tem vida própria. Como é que vai dizer isso se nunca disse? Mas pegou o telefone. Delicada, agradável, amável, esta pessoa. E aí ela disse, bom dia, a mãe respondeu. Eu acho que fácil, com muita facilidade, o diálogo foi se estabelecendo. E ao final, ela disse, mãe, eu te amo. E aí ela deu risada. E ela falou que a mãe dela nem desligava o telefone. E que a mãe riu também. E foi muito engraçado, ela falou. Foi novo, foi diferente. E a partir dali, eu comecei a fazer perguntas e os meus olhos ficaram cheios de lágrimas. E nós tivemos um momento espiritual muito bom no começo do dia, na quinta-feira. A luz raiou, o amor entrou no coração. Alice quebrou uma maldição. A maldição de deixar de falar, expressar amor. Porque se você deseja a admiração dos seus filhos, ame, honre e respeite seus pais. Seus filhos tratarão você como você os tratava na infância. Tem gente que diz que seus filhos tratarão você como você trata seus pais. Não, é como você os tratava na infância. Eu estou vendo muito filho
levar a mamãe velhinha ou o papai velhinho, ou nem tanto, para passar o dia na escola, na creche para idosos. Já existe, porque foi isso que eles aprenderam na infância. E levando a fralda da mamãe, o pacote de fralda da mamãe ou do papai. Muitas pessoas hoje usam fraldas descartáveis por conta da saúde. Quem é você? Quem você quer ser? Hoje nós estamos instaurando um novo tempo aqui na Igreja Adventista do Tatuapé. Hoje está começando a Escola de Pais, num momento excelente, quase final do ano, novembro. Esse é um tempo ótimo. Sabe qual é o melhor tempo? É o tempo que se chama hoje. E esses pais que vieram aqui, vieram para assumir compromissos, primeiro consigo próprio. Você acha mesmo que dá para eu falar sobre o modo como você vai educar seus filhos? Eu prefiro falar sobre você. Eu prefiro, nessa tarde, fincar uma estaca, pelo menos, dessa nova construção. Mas eu quero fincar mais que uma estaca nessa tarde, para que você, então, reinicie uma construção. Se até hoje você deixou de evitar esforços para construir um lar segundo aquilo que o Eterno preconiza na palavra, onde o fundamento do lar é o amor, hoje é o dia, hoje é o tempo, agora é o tempo. Mas há pessoas que não sabem como fazer isso. Sabe, eu tenho visto escola para noivos, escola para crianças tem muito. Escola para pais, já se fala nisso há algum tempo. Há cerca de 30 anos atrás, eu ouvi pela primeira vez esse termo. Um homem cristão, e ele fazia parte da escola de pais aqui de São Paulo. Me interessei um pouco mais por isso. Eles se reuniam periodicamente para aprender, discutir, ouvir palestrantes e fazer crescimento no sentido da preservação da família. Se essa escola tivesse aumentado, evoluído, ampliado. 30 anos se passaram. Eu tenho sido uma defensora do casamento, do lar e da família. Eu tenho, sim, sido uma doadora de esperança. Eu digo, é possível, vamos recomeçar, vamos em frente. Deus é poderoso para conceder muito mais do que pensamos ou imaginamos. E eu quero compartilhar com você, nesse momento, esse texto que eu acho maravilhoso. Um pouquinho antes, eu já deixo de presente. Quer herdar o reino do céu? Gálatas 5:22. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas virtudes não há lei. Então, precisamos agregar virtudes ao nosso caráter primeiro, para que sejamos para os nossos filhos inspiração, referência. E eles estão precisando, os jovens precisam, as pessoas precisam de referência. Como eu chegaria a esse endereço se as placas não indicassem os nomes das ruas da cidade? Eu sei, hoje tem Google Maps, hoje tem Waze, e com esses aplicativos você chega, mas você precisa de referência. E quando você coloca ali o endereço no Waze, você precisa obedecer. Ainda assim, quando você entra numa rua errada, ele recalcula a rota. Então, eu gosto da palavra. É o melhor Waze que existe, é fantástico. Ele diz assim: se por acaso desviares do caminho, ouvirás por trás de ti uma voz dizendo: este é o caminho, andai nele. O Senhor está pronto a colocar sobre você e sobre mim sabedoria, unção, para prosseguirmos enquanto seres humanos e na responsabilidade que temos em relação àqueles que chamam você de pai ou papai, de mãe ou mamãe. Então, que Gálatas capítulo 5, 22 e 23 seja real em sua vida. Que Efésios capítulo 3, verso 20, aquele que é poderoso de realizar infinitamente mais do que tudo
tudo o que pedimos ou imaginamos, de acordo com o seu poder que age em nós. O poder de Deus age em você e em mim. Permita isso. Permita que essa ação do poder de Deus seja real e genuína. Então, se hoje estamos aqui na inauguração da Escola de Paz, eu quero pedir a você que busque eliminar 3 atitudes tóxicas. E eu quero chamar aqui para onde ela foi. Para onde ela foi? A Damares. Cadê a Damares? Não vai buscar não. Fica aqui, Diana. Vem Marcondes. Vem Marcondes. Eu vou precisar de um microfone ali. Bom, e agora eu já sei que a Diana vem já. Ela deve estar cuidando de alguma coisa importante. Marcondes é meu esposo. Diana é minha amiga. E foi minha aluna há quanto tempo? 3 meses. Há 3 meses. E veio hoje aqui para interceder por você e por mim, enquanto eu estou participando. E tem a Damares também. Damares e Diana são irmãs. E Damares também foi minha aluna. Primeiro há mais de um ano, depois voltou. E hoje faz parte da minha equipe de oferta de amor. Assim como o Hildo, está lá atrás, muito agradecido. Daqui a pouco vocês vão ver como o Hildo faz belas artes. Marcondes, você está representando quem? Só nesse momento. Esqueceu até, de tão ruim que é, você esqueceu, né? Tá bom, então eu vou pedir para ela enquanto você lembra o seu personagem. Faz oração. Crítica. Como que você... Não, sou julgamento. Ô, Marcondes, calma. Você está representando quem, então? Julgamento. Pô, fala aí. Julgamento. E o que é, Marcondes? O julgamento dentro do lar, dos pais para os filhos. Pode me dar um exemplo onde o julgamento é a pior coisa que possa existir dos pais em relação aos filhos? O maior drama que existe dos pais para com os filhos não é no julgamento, não são as palavras, é o olhar. Julga com o olhar, você está me dizendo? Julga com o olhar. Ela dá aquele olhar assim que a pessoa fala, nossa, ele acabou comigo só pela maneira que olhou. Marcondes, em alguma vez na sua infância você foi julgado? Sempre. Sempre? Sempre. Você pode compartilhar comigo? Ah, não lembro mais, deletei tudo isso. Deletou mesmo? Deletei. Se voltar um instantinho para ser didático, qual foi o julgamento que você achou odioso na infância? Não lembro. Dos meus pais, não lembro. Nem quer lembrar, né? Não. Porque faz mal. Pode ser. Quanto tempo você levou para deletar essa atitude negativa e tóxica? A gente fala que deleta, mas está no subconsciente, né? E como não existe a presença mais, então a gente não usa mais. Mas está aqui. Julgamento prejudica. O julgamento bloqueia. E você sabe muito bem o que é julgamento. Quantas vezes você tem julgado seus filhos? E isso ajuda a desenvolver-se? Será que ajuda a crescer? Pode ficar aí, eu já volto a você. Quem você está representando aqui, Diana? Estou representando a acusadora. Acusadora? Acusação? Como é isso? O que é uma mãe acusadora? Uma mãe acusadora é uma mãe que acusa, que impõe, que não usa de compreensão, mas que... Nada que o filho faz está bom? Nada que o filho faz está bom e aí nada o filho agrada. Da vizinha, o filho do pastor. Aí o filho do pastor melhor. faz melhor. Aí o do ancião, você viu aquele? Olha, aquela sabe tocar piano. Você está vendo aquela lá como senta, fica quietinha dentro da igreja? Já viu isso? Olha, aquela sua colega. A acusação, em geral, vem acompanhada da comparação. O julgamento também. Será que a comparação é uma coisa boa? Eu poderia compor aqui vários outros personagens, mas eu quero ver quem você está representando.
crítica. O que é isso, hein, Damares? A crítica é aquela pessoa que não pode ver qualquer ação que a incomode, ou que na realidade olha para o outro e gostaria de repente de fazer ou ser, mas dentro do lar, quando isso acontece, é quando os pais gostariam que os filhos ou fossem melhores, ou de repente quando ele não ensinou o que deveria, e aí há crítica. Eu não dei script para eles, tá bom? Eu vou pedir que eles digam para mim qual é a proposta que cada um faz. No lugar da crítica, no lugar da acusação e no lugar do julgamento, o que pode ser colocado a partir de agora, Marcondes? No lugar de julgar? No lugar de julgar, é fazer perguntas. Ok, e o que... Tá, pode. Fazer perguntas, por exemplo, se a criança falou alguma coisa que você não queria que ela falasse, nossa, que estranha essa palavra, você aprendeu onde? O que você quer dizer com isso? O que significa essa palavra? E Marcondes, procurar detalhes. E se, no lugar de julgar a criança, se falasse da ação, separando a criança da ação, como seria? Sim, esse é outro detalhe, por exemplo, que os pais cometem muito. Eu não gosto de você quando a criança faz uma coisa errada. O correto é, eu amo você, mas não gostei do que você fez. Então, separar a atitude da pessoa. Marcondes, mas será que nessa hora realmente eu devo dizer primeiro eu amo você? Não. Se os pais aprenderem a ser objetivos para com os filhos, sinceros, olhar nos olhos, dizer o nome da criança, Marcos, Susana, Roseli, e aí falar da ação, objetivamente, de tal maneira que, independente da idade daquela criança, há, por parte do ser humano, uma forma de subestimar a criança. A criança sabe mais do que você pensa que ela sabe. Ela está mais atenta do que você acha que ela está atenta. E ela vê tudo o que acontece na sua casa. E vou lhe dizer, seu filho de 1 ano sabe quem é você. E sabe como obter de você aquilo que ele deseja. E você está subestimando porque na hora de mostrar didaticamente que aquilo que foi feito está incorreto. Outra coisa, tem gente que diz que quando o filho começa a fazer birra, se está fazendo birra no supermercado, tem gente que diz, olha lá, bem, preste atenção, está gravando, hein? Depois não vai pegar só esse pedaço aqui do que eu estou falando. Mas que diz que se o adulto que está junto também se joga no chão, a criança vai ficar com vergonha. Que isso? Pai e mãe têm um lugar nobre dado por Deus. Mantenha esse lugar nobre, ore, mantenha conexão com o Senhor, para que Ele dê a você domínio próprio, para que Ele dê a você a boa palavra e sabedoria para lidar no lugar de fazer o quê? Jogar. O avô estava com a netinha de 5 anos na igreja. O avô assistindo o sermão. O pastor lá pregando e ele olhando para o pastor. A neta de costa para o pastor desenhando. E o pastor começou a falar da vida de Davi. Davi fez isso, contando, né? Todos vocês conhecem a história de Davi. Daqui a pouco a netinha falou assim, vô, esse Davi era sem vergonha, né? Ele levou um choque. Para ele, a criança estava no outro mundo. Ela não estava. Nós estávamos nesse culto. A criança estava ali desenhando. 5 anos, de costa para o pastor e desenhando. Ouviram. Bom, jamais subestime. No lugar de julgar, acolher. Interceda. Interceder? Não julgue, interceda. Ok. Ore. Ok. O que podemos colocar no lugar da Acusação. acusação? No lugar da acusação, podemos colocar apreciar a criança. Porque ao invés de repente, olhar para o terreno do vizinho e ver uma criança mais educada, uma criança que obedece, uma criança que faz algo diferente do seu filho, você pode apreciar o que ele tem de bom. Você pode elogiá-lo pela habilidade que ele tem, né? Apreciar
talvez traga sentimento, talvez não, traz um sentimento bom para a criança. Muito bem. E é muito mais gostoso e muito mais agradável, não só para a criança, mas para nós adultos, sermos apreciados do que sermos acusados. Damares, no lugar da crítica, eu colocaria também o elogio. Ok. Se colocar no lugar do seu filho, dentro da realidade do teu lar. Por que ele age assim? Então, em vez de você criticá-lo, colocar no lugar dele e elogiá-lo, apreciar, como ela disse, o temperamento, as ações e as intenções. Aí eu entendo também que dá para colocar ali e aqui respeito pela criança. Sim. Por qual razão as leis são instituídas? Por qual razão? Marcondes é advogado, talvez tenha outros advogados aqui. Marcondes, por que uma lei tem necessidade de ser instituída? É porque é como a lei dos idosos. Precisa ter uma lei para as pessoas respeitarem, porque não respeitam. Então, quando a situação chega num ponto de quê? Falta de controle, desentendimento, limite, aí põe uma lei para desrespeito, aí vem a lei. A lei é colocada. Sabe naquele local onde tem muito acidente? E ali se coloca uma lombada eletrônica e o limite de velocidade passa a ser 40 ou 30. É porque já teve tanto acidente que o único jeito que tem é fazer isso. E toda lei vem acompanhada de punição para que ela seja executável para aquele que deixar de cumprir, punir. O Senhor deixou leis e normas. Quando você transgride uma lei universal, você atrai maldição para a sua vida. Eu estou para dizer, nessa escola de pais, que pai e mãe que deixa de obedecer àquilo que o Senhor está dizendo, ele está transgredindo leis universais. E infelizmente, a maldição vem até a 3ª e a 4ª geração. E eu estou falando para pessoas aqui que estarão me ouvindo depois pela internet, que talvez estejam alcançadas justamente pela maldição geracional. E isso há que, pelo poder de Deus e pela misericórdia que alcança até 1000 gerações, há que ser quebrado, há que ser eliminado. E não é uma fórmula. Para isso é preciso pedir, clamar, confessar, deixar o pecado, purificar-se para prosseguir. Bom, eu agradeço vocês que vieram representar o julgamento, a crítica e a acusação. Se nesse momento em que essa escola está sendo, nesse momento, inaugurada, conseguirmos eliminar a crítica, o julgamento e a acusação da sua vida, como será o seu lar? Agora é o seguinte, hoje eu estou falando só para os pais. E que bom que é para você. Você é adulto, vai passar a vida toda reclamando de algo que aconteceu lá atrás, de um trauma. Eu dei uma apertadinha no Marcondes. Eu sou esposa dele. E ele suou nessa parte onde o bigode dele está nascendo de novo. Porque ele está 2 dias sem fazer barba. Ele suou aqui, ó. Eu vi que as emoções brotaram quando eu falei de julgamento. E a boca dele foi muito rápida em dizer, sempre. Uma criança julgada sempre torna-se um esposo de qual tipo? Aí você vai dizer julgador. Não. Mas o dia que eu vier falar para casais eu conto. Porque esse é outro assunto. Um assunto vai abrindo outro. E a partir daí é bom você pensar. Bom, conseguimos eliminar? Será que você assume o compromisso com você hoje de ser uma pessoa que elimina da sua vida a crítica, a acusação e o julgamento? Como será se ao seu redor, no seu trabalho, na sua atividade, você como pessoa, se você adotar um novo estilo de vida, sem esses 3 itens tóxicos, como será a sua vida? Quem aqui está disposto realmente a assumir esse compromisso? Como eu posso saber? Como eu posso saber que você assume esse compromisso? Vamos lá, me ajudem, eu preciso ir embora, o relógio está dizendo que daqui a pouco. Quando você assume um compromisso consigo próprio, e que é um compromisso sério, como você costuma fazer? Como você vai? Me digam, por favor. Eu me sinto à vontade aqui, você não?
Me parece que você vem sempre a esse lugar. Esse lugar é mais familiar a você? Como você faz? Meu amigo. Vem cá, meu amigo. Me repete seu nome. Junílio. Eu vou bem. Eu amo você. É claro que sim. A primeira vez que nos vimos, você me reconheceu dentro do shopping Higienópolis. E aí você veio e me abordou e me deu um abraço. Junílio. Quando você é uma pessoa que tem palavra. Eu olho para você e você é uma pessoa que tem palavra. Eu estou enganada? Não. Inclusive, eu fiz um convite para você me pregar aqui na igreja. Você me deu um cartão teu. Eu passei por nossa mãe, a Marina e o Nelson que estão ali. Meus pastores. Glória a Deus. Junílio, quando você assume um compromisso com você, que é pessoal e que é importante, como você faz para tangibilizar isso? Cumprir. Antes de cumprir, porque vem primeiro o compromisso. Você compreendeu o que eu disse até agora? Claro. Quais foram as 3 coisas tóxicas que eu pedi para você tirar da sua vida? Julgamento, crítica e acusação. Ok. Você acha que isso é uma coisa fácil de se fazer? Não. A situação do nosso país hoje incentiva as pessoas a eliminarem a crítica, o julgamento e a acusação? Também não. As redes sociais e as redes de comunicações? Também não. Então nós estamos indo na contramão. A minha proposta é uma proposta de contramão. Perfeito, né? E você que é um homem de palavra, Junílio, como você faz quando você assume um compromisso pessoal para fazer uma mudança? Como você faz isso? Em primeiro lugar, eu peço que Deus me acompanhe e cumpre, né? E você faz isso como? Em comunhão com Deus. Como você faz a sua comunhão? Eu e Deus. Você e Deus, e como chama isso? Oração. Acha que podemos, as pessoas que assumiram esse compromisso agora, que tal se você e eu propusermos para orarmos? Perfeito. Porque será que dá? Se você conseguisse sozinho, você já teria deixado de criticar, de julgar e de acusar. E quantas pessoas vivem fazendo isso em relação ao eterno? Realmente, eu só quero que assuma esse compromisso quem de fato quer assumir esse compromisso. E não é em relação a filho, é como pessoa. Porque a hora que você fizer isso, você se tornará uma pessoa admirável. Seu filho vai admirar você. Quem de fato está disposto, nesse momento, a falar com Deus a respeito disso? Quem assume esse compromisso? Tá bom. Então, quem assume esse compromisso, se ajoelhe. E eu vou pedir que o Junílio interceda por nós. Depois de um minutinho de silêncio, para que cada um fale sozinho com Deus. Correto. Primeiro, fale você com Deus. Apresente-se a Ele. Clame a Ele nesse momento. Para que você passe a ser um cooperador de Deus. Eliminando da sua vida a crítica, o julgamento, a acusação. Pai eterno, eu te agradeço por essa oportunidade de estarmos aqui com a irmã Raquel, por essa palavra que ela nos deu, esse ensinamento. Eu espero que os pais aqui, inclusive eu que sou avô, também aprenda e vamos aplicar dia a dia em nossas vidas, nas nossas famílias. Amém. Eu agradeço também, Pai amado, porque Tu me deste essa oportunidade de ouvir a palavra. Nós oramos agradecidos no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. É assim. Quer mudança? Pede e clama ao Eterno para que você e eu sejamos perfeitos adoradores e perfeitos cooperadores. Muito agradecida, Junílio. E agora eu quero compartilhar um pouco mais com você. Sabe,
para começar essa escola de paz e para você eliminar a crítica, o julgamento. E isso já ficou para trás. Em atitude de humildade, eu também me ajoelhei, eu também me consagro ao Senhor nessa área. Eu desejo ser amável. Eu desejo examinar a mim mesma antes de olhar ou acusar o meu irmão e assumir a minha responsabilidade como pessoa que deseja morar no céu. Então, eu quero a evidência disso hoje na minha própria vida. E que o Senhor conceda a você o desejo cada vez maior de ir morar no céu. Então, para quem quer ir morar no céu, precisa ter uma vida adequada aqui na terra. Bom, tem mais uma coisa que eu quero colocar como proposta para você. E essa vem a Ruth representar. Eu gostei de ver a Ruth Grans, gostei da sua mensagem hoje para mim. Pega o microfone um instante, Ruth Grans. Pais que desejam ser admiráveis precisam aprender a cuidar de si próprios. Total dependência de Deus, mais oração, mais comunhão, mais leitura da Bíblia. E há uma coisa que você precisa promover em você a partir de hoje. E isso tudo vindo da escola de paz, Cibele. É a saúde. A Ruth representa a saúde. Me diga 3 razões porque pai e mãe devem buscar saúde para seu próprio corpo. Bom, primeira coisa, quem não tem saúde não tem disposição, não tem vigor. E criança pede vigor e saúde. E o adolescente? Mais ainda. E o jovem? Todos nós. E quando até o idoso. E quando a filha se casa e daí ela vai ter bebê? Lá está você de novo. Então, outro fator. Se você não tem saúde, como que você vai ensinar seu filho a ter saúde? Saúde a gente aprende em casa, a gente não aprende na escola e não aprende no consultório médico nem dentro do hospital. Mas tem gente que aprende só ficando doente. Então, mas é que a gente tem o mau hábito de achar que cuida da saúde, mas realmente a gente cuida da doença. A gente não trata da saúde, nós tratamos da doença. E saúde a gente trata com prevenção. E que história é essa de ter farmácia em casa? Nossa, a melhor farmácia que você pode ter é aquela que você tem em casa. A farmácia natural, aquela que Deus deixou. Essa daí te leva à prevenção. E para a gente prevenir, a gente tem... Por que tem que ter saúde? Se eu não como, não me alimento direito, eu vou adoecer. E aí eu vou ensinar essa criança a se alimentar mal. E ela também vai adoecer. Se eu não durmo bem, eu não vou dormir. Meu filho não vai aprender a dormir bem, muito menos a dormir cedo. Ele aprende com os nossos exemplos e não com aquilo que a gente fala. Nós mesmos, nós adultos, nós aprendemos com o que o outro faz e não com o que o outro fala. O que o outro fala a gente absorve muito pouco. E o que você me diz do celular e do WhatsApp na mão dos pais hoje? Esse eu acho pior. Está impedindo a saúde de quais áreas do corpo, doutora Ruth? Bom, vamos lá. Primeira coisa, vamos falar impede a saúde física. Física, postura. Porque a postura é uma ler que você acaba tendo no membro superior, porque fica ali o tempo todo com aquela posição dos dedinhos. E a cervical? Essa daí, logo se vai estar com um monte de bico de papagaio na cervical, que... não sei por que a minha coluna dói, mas tudo bem, vamos lá. E vai correr para o médico para tomar... E o WhatsApp o tempo todo, e o celular, e os filhos ali perto. Aí vem a saúde mental. Mental entra também? A saúde mental. A maior parte dos problemas de depressão, de ansiedade, é doença? É doença. Mas a doença ela tem um fator ligado à questão de neurotransmissores. Eu estou falando daquele quadro que a pessoa começa a se deprimir sem ter realmente uma doença instalada. Por quê? Porque ela para de ter a relação social. Então ela entra na doença mental. Então, a família inteira adoece. A família inteira adoece. E é como diz o Augusto Cury, entra a síndrome do pensamento cada vez mais acelerado. Sim, porque a gente quer resposta para tudo de uma vez só e tudo para ontem. Ninguém quer esperar. É verdade, então, que pais que ficam o tempo todo no WhatsApp têm filhos irritados? Sim. Teimosos, mal educados. Sabe por que significa? O que significa ficar o tempo todo no WhatsApp, no Facebook, no computador, na televisão? Omissão. Você não é importante para mim. É isso que significa. Há algo mais importante.
celular na mão de mãe e pai se coloca entre mãe e pai e a criança como algo que impede e interfere diretamente no desenvolvimento da criança. Sim. E o que mais na saúde, Ruth? O que mais na saúde? Porque é bom ter saúde no lar. Bom, a saúde é o começo de tudo. Deus deu o nosso corpo é o templo de Deus. E a partir do momento que Ele nos deu, Ele não é seu, Ele não é meu, não é seu. Ele é de Deus. Então a geladeira cheia de embutidos, colas, doces e outras coisas, isso só atrapalha na educação dos filhos? Não só na educação, como também no aprendizado. Me fale uma coisa. Pai que vai ficando obeso e ele tem filhos quase entrando na adolescência. Esses filhos querem a companhia desse pai? Não. Bom, nem aí vou vem olhar. pior, Raquel. Não é só a questão dos pais que estão ficando obesos e o filho vai querer a companhia. O filho vai se tornar obeso. A tendência dele se tornar obeso é muito grande. E outra, tire da sua mente, que caso você tenha, aquela máxima: criança gordinha, criança saudável. É mentira. Olha as dobrinhas, que coisinha mais linda. Vai postando a foto da criança. Criança saudável. E vai curtindo. Sabe qual que é a criança saudável? É aquela que todo mundo hoje está dando medicação porque ela é hiperativa. Por que ela é hiperativa? Porque a criança saudável hoje é aquela que fica sentada o tempo todo plantada dentro de um banco, na frente do computador, do jogo, do que for. Não é a criança saudável do nosso tempo que corria, brincava, pulava. Hoje, as pessoas têm o hábito de identificar, sem uma prévia avaliação psicológica e psiquiátrica, se realmente a criança tem hiperatividade. E está se dando a medicação a rodo para crianças de uma forma indiscriminada. Mas tem criança tomando medicação? Bom, pode ser que eu esteja falando para pais que os filhos estão tomando medicação. Que síndrome é essa? Que necessidade é essa? Sabe? Se a doutora Ruth, ela é fisioterapeuta, ela é master coach, ela é PhD em... Business. Fale. Em Business Administration. Eu a aprecio, a respeito e a admiro. E já há algum tempo acompanho o desenvolvimento da Ruth e o modo como a Ruth vem interagindo com as comunidades e com as pessoas. Levando também a bandeira da esperança e levando a bandeira da saúde. A vida é um presente que Deus deu a você e a mim. Torná-la em existência é minha responsabilidade sua. E também desenvolver a saúde, promover a saúde. É responsabilidade de quem? Dos laboratórios? De forma alguma. A responsabilidade de saúde ela é de cada um de nós. Individual? E aqueles que ainda não têm condições de prezar por si mesmos, que são as crianças, a responsabilidade dos pais. Posso dar um exemplo? Sim. Há uns anos atrás, eu estava fazendo o meu mestrado, que era em obesidade mórbida, era em bariátrica. E eu estava dentro de um congresso, estava escutando lá a palestra, e um pediatra endócrino, que ele estava mostrando o trabalho que eles faziam com as crianças lá na Unifesp. Então, eles estavam mostrando as crianças, mostrava, porque assim, a mãe de uma criança achava o máximo todas as latas de leite ninho que ela usava, ou de leite de outra marca, e lá, colocando na parede e fotografando. Então, todo mês ela colocava e aquilo ia aumentando. A criança estava, na época, acho que com 11 anos, e tinha um IMC de quase 70. Aí começou a conversa, a pessoa que estava fazendo a parte da direção do congresso, virou, levantou, pediu licença e falou assim para ele, esse era um cirurgião: doutor fulano, o senhor me desculpe, mas se meu filho tivesse com IMC desse tanto, de quase 70, com 11 anos, com certeza eu ia querer que ele fosse meu colega que fizesse a cirurgia bariátrica nele. Eu quietinha no meu canto, claro que eu penso alto de vez em quando, eu só falei assim: claro, você queria acabar com a culpa que você tinha, porque a responsabilidade era sua. Não falei tão alto, mas a responsabilidade era sua da criança estar com todo esse peso. Então, gente, é assim, criança, se ela está obesa, a responsabilidade não é dela. Criança, se ela está malnutrida, a responsabilidade não é dela. Se ela está mal-humorada, se ela está mal educada, se ela está irritada, se ela está andando para lá e para cá, se ela está tratando o outro mal, a criança é, sim, o reflexo do pai e da mãe. O tema dessa palestra que eu coloquei foi: você está criando seus filhos à imagem e semelhança de quem? E para quem? Às vezes me parece que as famílias estão criando filhos para entregar para os produtos que são vendidos através da mídia.
Mas é que, infelizmente, as famílias elas estão criando os filhos e construindo o mundo daquilo que elas veem na mídia, que é um mundo de fantasia irreal. E aí elas procuram recursos como a questão da bariátrica, que está sendo feita em crianças de 15 anos, porque para mim uma adolescente de 15 anos ainda é uma criança em desenvolvimento, que não está pronto ainda, porque é mais fácil de resolver o problema, do que os pais realmente tomarem a responsabilidade por seus filhos e assumirem isso, assumir a responsabilidade e a posição de colocar esse filho para emagrecer e trabalhar com esse filho junto. Bom, muito agradecida. Agradeço. Só um pouquinho, Raquel. Nós temos uma coisa muito importante em nosso conhecimento, que são os 8 remédios da natureza. Sim. Quer ter saúde? Põe em prática. Lá diz tudo. Lá está escrito tudo o que você precisa para você ter saúde, sua família ter saúde e seu filho crescer com saúde. Uau! Bom, inaugurando essa escola de paz aqui na Igreja Adventista do Tatuapé, para a comunidade do Tatuapé e região, nós colocamos hoje a estaca da saúde. Ore, peça ao Senhor, peça a Ele, porque Ele disse que você é cooperador dEle. Então peça a Ele para você ocupar o lugar adequado como cooperador dEle. Ah, gostei, hein? Olha lá, que tal? Para receber novidades, digite agora no seu smartphone. Vai, pega seu smartphone. Em qual lugar, hein? Em qual lugar digita, hein, Damares? Digita em qual lugar do smartphone? Nós abrimos uma rede. Não, em qual lugar? Vai em ajustes? Não, você vai colocar lá na internet, digitar exatamente como está. Entra no Safari? Isso. Ah, tá bom. Entra no Safari ou no Google, pode também, né? E digita. E você vai receber mais novidades desse assunto, de outros, se você desejar. Pronto? Posso mudar a tela? Olha lá, hein, Marina Raquel, gostou? Isso aqui é minha equipe, eu tenho uma equipe multidisciplinar abençoada. E a Francisca faz parte da minha equipe também, está ali, voltada à área de saúde, treinamentos, minha aluna querida, é professional coach, é abençoada, eu te amo, hein? Francisca, faz assim para eles saberem quem é. E Francisca, lembra que eu havia sugerido para você começar a vir aqui na comunidade Tatuapé? Bom, vamos ver, hein? Pronto, vou mudar a tela, porque eu tenho novidades para agora mesmo. Quando pais criam filhos à sua própria imagem e semelhança, via de regra, detestam o que vem depois. Porque, na verdade, quando o pai e a mãe vê no filho o defeito que ele próprio tem, ele quer afastar esse filho dele. Porque senão ele fica lembrando o tempo todo de quem ele é e do trabalho que ele fez. A palavra diz que fomos criados à imagem e à semelhança de quem? De quem? Deus. E devemos imprimir a imagem de quem em nossos filhos? Levá-los aos pés do Senhor. Ensiná-los. Ensina o menino no caminho em que deve andar. E por quanto tempo terá eficácia isso? Hein? Por toda a vida. Muito bem, ok. Posso dar mais um clique? Será que vai... Não aproximou. Tá bom. Olha, um ambiente provido por Deus, no qual os seres humanos recebem o senso saudável de dignidade própria e de identidade. É o nosso tratado de teologia. Que ambiente é esse? Família. Deus é quem providenciou. Você está inserido numa família, ou você tem uma família, ou você quer constituir uma família, bendito seja o Senhor. Sabe, Deus mora em toda habitação. Ele ouve cada palavra proferida dentro do lar. Ele escuta cada oração erguida ao céu. Experimenta as dores e as decepções de cada pessoa. E leva em conta o tratamento dispensado a pai e mãe, irmão, amigo e também semelhante. Maior Discurso de Cristo, de Ellen White, na página 105, tem esse texto maravilhoso. Se você me adicionou no início, eu posso mandar para você esse texto.
Posso mandar um por dia, um por semana, até você ter essa apresentação completa. E quem sabe compartilhar com outras pessoas, sendo uma bênção. O Senhor deseja capacitar cada um de nós. Aproxima, Hildo, por favor. Há em muitas famílias aquela polidez cristã, aquela verdadeira cortesia, deferência, respeito mútuo que deveriam preparar os membros para se casarem e constituírem, por sua vez, famílias felizes. Eu quero fazer um convite a você aqui. Hoje a sua família pode ser uma família feliz. Depende de você, porque Deus já fez por você tudo o que Ele deveria e podia e se propôs fazer para você ser feliz. Você é abençoado. Quantas bênçãos! Então vai ser feliz, tenha um lar feliz, que haja ternura, bondade, simpatia, amor. E evite as palavras ásperas, ideias conflituosas e um espírito crítico, do qual já nos livramos pela graça do Senhor aqui nessa tarde. Aqui eu trouxe um pouquinho de algo que está... tá bom aí. De uma pesquisa feita por esse professor e psiquiatra americano, Bruce Perry, chefe do setor de psiquiatria de um hospital infantil. E ele deu, estes dias, uma entrevista para esse jornal britânico, com as seguintes informações: crianças que são negligenciadas por seus pais ou cuidadores e sofrem maus tratos ou abusos, essas crianças têm o cérebro menor e menos desenvolvido do que uma criança da mesma idade e que tenha sido bem cuidada e amada. Olha a diferença. Então, você tem aqui 2 cérebros. Foram feitas as imagens. Que jamais seja você aquele que negligencie. A criança negligenciada, ela tem atraso de desenvolvimento, problemas de memória. Ela tem baixa estima. E aí você leva no médico, é claro, vai dar remédio para essa criança. Porque faltou o principal: amor, cuidado, abraço. Olhar no olhar, dizer para o bebê eu te amo, dizer para o filho de 15 anos eu te amo, dizer para a filha de 35 anos eu te amo. Hoje eu já mandei tantas pequenas mensagens para minha Annelise dizendo: estou orando por você, eu amo você. Há momentos que eu faço assim: você tem alguma dúvida de que eu amo você? Ela responde: nenhuma. Às vezes eu digo para a Ivelise, já casada: você tem ideia de quanto eu amo você? Ela diz: não. Porque mãe que ama chega a fazer coisas que parecem absurdas, jamais entrando no limite da vida do filho ou da filha, mas amando, abraçando, demonstrando. Que pena, ainda hoje existem crianças abusadas, abandonadas dentro da própria casa, dentro do próprio lar. As crianças falam e reclamam de que os pais não têm tempo mais nem para levá-las ao médico. É isso que as crianças dizem nas escolas. Crianças com retardo de aprendizado em séries já avançadas, que precisam de professores auxiliares particulares, que os pais pagam para ajudar os filhos a melhorar. Uma das primeiras coisas que essas crianças, 8, 9, 10, às vezes 11 anos, dizem para a professora particular ou para o professor é que os pais não têm tempo para levá-los ao médico. Pensa no sentimento desses filhos. Eles não são importantes, eles foram trocados pelo celular, pelo trabalho, pelos filmes, por aquilo que o mundo oferece, estão carentes. As crianças não são mais observadas. Eu já não estou falando só de cuidado. A minha filha precisa ser observada por mim. Se eu deixo de comunicar-me com Ivelise, que é professora, doutora, que tem posição importante no mercado, ela diz: mamãe, o que foi? Você está bem? Você ainda não me passou nenhuma mensagem hoje.
Sabe, os filhos precisam da observação dos pais. Como seria a sua vida e a minha vida sem o nosso Pai do céu nos observando? E eu desenvolvo, e você também, a noção da presença de Deus. Um pai e uma mãe pode estar presente mesmo distante. Os filhos, independente da idade, eles desejam contar, no mínimo, com as suas orações, com a sua alegria nas conquistas que fazem. E que o Senhor dê muita sabedoria a você, muita saúde, muita alegria, muita disposição. Sabe, as descortesias ou queixas, mau humor, zanga, elas excluem Jesus da habitação. Olha, esse pensamento aí é muito sério. Aí você diz assim, mas há algum lugar em que Deus não possa estar? O detalhe é que num ambiente de irritabilidade, palavras ásperas e desamor, a presença de Cristo deixa de ser percebida. E a presença de Deus, ela precisa ser percebida e reverenciada durante todo o tempo. Ele está aqui, Ele está no lar, Ele está nesse momento onde estão os seus filhos. Porque não há um lugar onde Deus não possa estar. Ele é o Criador de todo o universo. Mas quando você percebe esta presença, você trata as pessoas com dignidade, respeito, amor, afeto. É possível você introduzir isso ainda hoje no seu lar. Vi que os anjos de Deus fugirão de uma casa onde há palavras desagradáveis, irritação e contenda. E é verdade, eu nem vou me alongar muito para dizer que tipo de anjo entra nesse momento em ação para poder mostrar aquilo que vocês já sabem. Nunca, e aqui o nunca vale, deixeis que haja sobrancelhas carregadas em vossa fronte. Existem pessoas que precisariam, muitas mães, que precisariam fazer botox para poder manter essa área da testa sem franzir tanto para filho e filha. Homem também. Porque tem mãe e pai que quando olha para o filho nem percebe, já olha com a sobrancelha carregada, com a testa carregada. Por outro lado, há estatísticas que mostram que hoje as crianças não sabem interpretar mais também o ar da mãe que está usando botox demais. Porque é aquele rosto, daquele jeito o tempo todo. Então você quer saber? O coração alegre aformoseia o rosto. Tenha alegria no seu coração e transmita a alegria para as pessoas também. Pais e mestres acham-se igualmente inaptos para educar devidamente as crianças, se não aprenderem a lição do domínio de si mesmos. Hoje aqui eliminamos a crítica, o julgamento e a acusação. E no lugar nós estamos colocando a saúde, o domínio próprio, a paciência, a tolerância, a brandura e o amor. São estacas profundas para que se possa construir essa escola de paz e considerar a importante posição sua, minha, de pastores, tutores e de pessoas que mesmo sem terem gerado os filhos no ventre, se tornam referência e autoridade para compor a sociedade. Quantas famílias temperam suas refeições diárias com reclamações, críticas, falando mal das pessoas, e vão assim e servem sobremesa. Filhos ao redor de uma mesa, onde o alimento é servido e temperado com a maledicência. São homens e mulheres dentro da sociedade, inseguros, e muitos deles também se tornam abusadores. Depois o pai e a mãe não sabem como foi isso. O amor ilumina o semblante, suaviza a voz, enobrece e eleva a inteira personalidade. O amor coloca você em harmonia com Deus, porque o amor é um atributo que vem dos céus. Família, filhos, sociedade, comunidade. A mulher tem seu papel importante. A lealdade, a fidelidade
Falar a verdade em amor há de transformar. Eu agradeço. Agradeço sua atenção. Agradeço ao Eterno pela oportunidade de poder entregar um pouco de mim mesma e da minha própria história. Eu, nesse momento, agradeço a Deus também pelos pais que Ele escolheu aqui nessa terra para que eu viesse à luz da existência. Eles já descansam no Senhor. Eu continuo a amá-los. Onde eu vou, eu os trago comigo. Lições que aprendi, correções que recebi. Eu só posso prosseguir, porque eu sei que há um Pai no céu que está comigo todos os dias. Há momentos em que são mais difíceis para mim. Existem momentos em que existem pedras no meu caminho. Existem momentos em que dói. Existem momentos em que eu rejeito e eu digo: Senhor, como isso está assim ou não era para ser assim? Sê comigo, Pai. E eu vou e eu oro o Salmo 46, o Salmo 121. Eu oro Efésios inteiro. Eu pego a carta de João. Às vezes eu vou a Marcos e depois eu volto a João. E eu gosto quando ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então eu quero o caminho, eu quero a verdade, eu quero a vida. E você? O que você quer? Como você está compondo a sua vida? Ela é composta de quê? A minha, eu vou dizer, de erros e acertos. E se por acaso eu caio, tem quem me ajuda a levantar. Eu confio no Senhor. Eu oro, eu louvo, eu adoro. E eu tenho colhido o fruto daquilo que eu tenho plantado e semeado. Alguns têm um gosto um pouco mais ácido. É o resultado. Mas a cada dia eu escolho plantar uma nova semente. Essa semente se chama amor. Amor, amor, amor. Perdão, fidelidade, lealdade, paciência, acolhimento, tolerância. E se você incluir no seu vocabulário essas palavras? E se você sorrir com os olhos? E se você começar a prestar um pouco mais de atenção em quem é você? Ninguém pode educar filhos sem saber quem é. Quem é você? Com quem você se parece? E aí depende de você. Você cresceu. Agora você pode escolher os seus modelos. Agora você pode escolher quem você quer modelar. Agora você pode estudar mais, comungar mais, cuidar melhor da sua casa, cuidar melhor dos seus pensamentos e realizar a obra, o propósito, a missão da sua vida. A minha missão? Eu sou doadora de esperança. Eu gosto disso. Eu tenho recebido a oportunidade de ir a lugares os mais variados possíveis, falando a pessoas, a plateias, a congregações, a comunidades e às vezes para uma só pessoa. Eu gosto disso. Do que você gosta? Pelo que você é apaixonado? Você está cumprindo a sua missão? Eu sei que o trabalho é importante. Cuidado. O trabalho pode ser a maior autossabotagem também. Aliás, tudo que Deus criou, o inimigo contrafaceou. Deus criou a videira e ele se coloca numa figura de linguagem maravilhosa. Mas o suco da uva fermentado, o embebedar-se, tem sido a tristeza de muitos lares. E tudo aquilo que o Senhor criou, se você perceber, eu quero que a vontade dele se realize em mim. E ele criou o trabalho. E o inimigo fez com que as pessoas só trabalhem 12, 13, 14 horas por dia, esquecendo da família, se auto-abandonando. E aí, as pessoas se reúnem em templos no final de semana, ora no sábado, ora no domingo, depende de como creem.
E ali cumprem seus ritos. E o ser humano gosta dos rituais. Quanto mais rituais, melhor. E o ser humano também gosta de oferecer sacrifício, porque assim tende a eliminar a culpa, mas se esquece. Isaías 53, o profeta messiânico. E então, Cristo levou no Calvário a culpa. A culpa não é sua. Você não é culpado de nada, mas você é responsável por tudo na sua vida. E se você assumir a autorresponsabilidade, de acordo com o que diz a palavra, e a partir de hoje, decidir por uma vida extraordinária, sabe, você pode ser feliz de segunda a sexta. Aliás, você pode ser sabatista de segunda a sexta. Mas toda vez que você joga toda a alegria, felicidade, relacionamento e também manter as amizades e dar atenção à família e às refeições, tudo para dentro do sábado e do domingo, o que é que você está fazendo com você mesmo? Dentro desse tempo, é impossível caber tantas necessidades. E se você, de segunda a sexta, amar, e se você, de segunda a sexta, for à escola do seu filho um dia, para conhecer a diretora, o diretor, a orientadora pedagógica, quem faz a conservação, a secretária da escola ou secretário. E se você um dia for à escola de inglês e disser que é o pai de... E se você começar a dar mais atenção à sua família, ao seu filho, como será a sua vida? Meu pedido e minha oração, ó Pai querido, eu te louvo.